Olá, amados irmãos, a paz seja convosco, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yoshua Mashiach. Eu dou início a mais um programa Jesus Vem, que temos como tema hoje, sejam perseverantes. E para iniciar o nosso programa, eu convido você a fazer comigo uma oração ao nosso grande e poderoso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, com o firme propósito de estudar a Tua palavra. Venhamos pedir ao Senhor que retire do meio de nós todo impedimento, tudo aquilo que possa causar alguma interferência do inimigo. Que o Senhor se faça presente nesse estudo, que o Senhor esteja no meio de nós, Teu Espírito Santo esteja sobre nós e fale através da minha boca. Que o Senhor possa trazer esse estudo às pessoas que o Senhor assim desejar e que todos que dele participarem sejam edificados pela Tua palavra. Assim te pedimos e muito te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Amém. Louvado seja o nosso grande e poderoso Deus de Israel. Nós vivemos numa época em que, como nós sabemos, ela é definida pela palavra de Deus como o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? É o período que antecede a volta de Jesus. O período de tempo que antecede a volta de Jesus. É o cumprimento final das profecias. A cada dia que passa, as profecias bíblicas elas estão sendo cumpridas. E vai chegar um momento que a última profecia será cumprida. Então o Senhor Jesus se manifestará nas nuvens no céu, e todo olho verá, independente daqueles que creem ou não nele. E o Senhor Jesus, quando veio ao mundo pela primeira vez, ele veio nos trazer a salvação. Ele veio nos dar o direito de resgatarmos a vida eterna, a qual Adão perdeu lá no Éden. Mas ele disse que nós deveríamos perseverarmos, né? E o que é a perseverança? É a capacidade de seguir em frente num propósito e não desistir, independente do que aconteça. É uma constância. Então a perseverança é essa capacidade que cada um de nós desenvolvemos em nós mesmos. A perseverança, ela depende do nosso querer, ela depende da nossa decisão, ela depende do nosso livre-arbítrio. Então você é quem vai tomar a decisão na sua vida, se você quer ser ou não uma pessoa perseverante. Mas o que produz em nós a perseverança? De acordo com o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a provação da nossa fé, ou seja, os obstáculos, as tribulações, ela produz perseverança. Porque as provações, elas nos desafiam. Ela nos desafia a duas coisas. Ou sermos uma pessoa melhor, buscando superar as provações, as tribulações, ou ela nos desafia a ser uma pessoa fraca, que vai se deixar vencer, que vai se entregar. Mas quando nós perseveramos, nós não só nos tornamos mais fortes, como também aprendemos, nos amadurecemos ainda mais. Então, isso depende de cada um de nós.
Irmã Fábio, seja bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. A irmã nos diz, paz seja contigo, pastor. Amém. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa perseverança, ela tem a ver com a nossa fé. Ela tem a ver com a forma que nós enxergamos as coisas, que nós enxergamos o mundo. O Senhor Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. Se a luz que há em ti forem trevas, grandes trevas serão. Então, quando nós enxergamos os problemas, as tribulações, as adversidades, tudo aquilo que se levanta contra nós, sob o olhar do Evangelho, nós vamos perseverar. E quando nós perseveramos, nós vencemos. Qual é o fim da perseverança? O fim da perseverança é a vitória. A pessoa que verdadeiramente persevera, ela persevera até ser vitoriosa, até alcançar o seu objetivo. Irmã Miriam, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Irmã Joseli, seja bem-vinda, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, o fim da perseverança é a vitória. Nós devemos guardar isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. O fim da perseverança não é a desistência, é alcançar a vitória, alcançar o objetivo. A irmã Miriam nos diz, paz seja convosco, um ótimo começo de semana para todos. Um abraço, pastor Paulo. Amém, irmão. Um abraço também. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Agora, qual é a perseverança dos santos? De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, nos diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a perseverança dos santos é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muitos dizem que não precisa mais guardar os mandamentos. Este não é um ensinamento verdadeiro, não é um ensinamento bíblico, não é um ensinamento de Deus, isso é um ensinamento do diabo, porque é uma mentira. Porque a palavra nos diz claramente, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não basta apenas guardar a fé em Jesus, mas é necessário também guardar os mandamentos. Guardar a fé em Jesus é acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele vai voltar. Essa é a fé em Jesus. Mas guardar os mandamentos de Deus significa renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. A irmã Joselina nos diz, paz seja contigo, pastor Paulo, e todos os irmãos ouvintes, boa noite. Amém, irmã, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Então o inimigo, ele trabalha constantemente para fazer com que nós não venhamos perseverarmos em guardar os mandamentos. Infelizmente, ao longo dessa caminhada cristã, eu já vi muitas pessoas dizerem que amavam a Deus, mas quando receberam uma proposta para transgredir os mandamentos de Deus, não tiveram dificuldade em aceitá-la, né? Este é o objetivo do inimigo. É fazer com que o homem veja a Deus como um empregado ou como um solucionador de problema apenas, não como o seu Deus verdadeiramente. O ser humano, ele espera muito receber de Deus, mas ele procura oferecer pouco a Deus. A gente só quer receber.
Você pode ver que as nossas orações em geral, nós mais pedimos do que agradecemos. Então nós devemos refletirmos sobre tudo isso, entendermos que o Espírito Santo de Deus nos direciona através da sua palavra. E quando nós perseveramos naquilo que está escrito, nós vamos vencer todos os obstáculos que tiverem no nosso caminho. Eu repito para vocês, o fim da perseverança não é a desistência. O fim da perseverança é a vitória, é alcançar o objetivo, é alcançar o propósito. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Agora vamos ver no que a Bíblia nos manda sermos perseverantes. Vamos ver aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, no que a Bíblia nos manda sermos perseverantes? Na oração. Muitas pessoas, às vezes, têm um propósito com Deus, precisam alcançar algo que só Deus pode fazer. E elas, então, passam a orar a Deus. Mas, com o passar do tempo, Deus não dá a resposta. Deus fica em silêncio. Parece que Ele não está ouvindo a nossa oração. Então, muitos, por pensarem assim, acabam desistindo. E então, deixam de ser abençoados por Deus. Mas nós devemos sermos perseverantes na oração. Perseverar significa insistir até alcançar a vitória. É seguir em frente no propósito, não desistir, independente do que aconteça. É uma constância, né? Há muitos anos atrás, eu ouvi um testemunho, eu não sei se ele é verdadeiro, mas eu ouvi o testemunho de um rapaz, que me contaram, que ele era viciado em droga. E a mãe dele orava constantemente por ele, para que Deus o livrasse das drogas. Só que o tempo foi passando e as coisas só foram piorando. Então, essa mulher, ela desistiu de orar pelo seu filho. Ela perdeu a esperança de vê-lo livre das drogas. E esse rapaz, um dia, quando ele foi dormir, ele teve um sonho. E ele acordou pela manhã e disse para a mãe dele: mãe, essa noite eu tive um sonho com a senhora. E ela falou assim: o que você sonhou? Aí ele disse para sua mãe: eu sonhei que a senhora estava participando de uma corrida, que a caminhada até chegar na reta final era muito longa. E que a senhora saiu correndo e tinha uma multidão atrás da senhora. Mas a senhora sempre estava na frente, sempre na frente da multidão. Eles nunca te alcançavam. E a senhora correndo, todo mundo atrás, mas eles nunca conseguiam te alcançar. Aí quando estava chegando perto da chegada da vitória,
a senhora parou e deixou as pessoas tudo passar na sua frente. Então aquela mãe entendeu que aquele sonho estava se referindo ao tempo que ela havia orado pelo seu filho e que ela havia desistido. Então, a partir daí, ela pediu perdão a Deus e voltou a orar por ele. E depois de um tempo, ele verdadeiramente ficou livre das drogas. Então, é muito importante que nós venhamos entender isso, que o fim da perseverança é a vitória, não é a desistência, certo? Se nós entendemos isso e colocarmos isso em prática, grandes portas vão se abrir para nós, o Senhor vai abrir para cada um de nós. Porque a perseverança é uma demonstração de fé. A perseverança é uma demonstração de força, é uma demonstração de que você realmente acredita naquilo que você está buscando. Em tudo na vida. Uma vez eu vi um empresário falando assim: eu fiquei rico não é porque eu sou inteligente. Existem pessoas mais inteligentes do que eu. Mas eu consegui alcançar é porque eu sou insistente. Enquanto eu não cheguei onde que eu queria, eu não deixei de continuar me esforçando. É por isso que a palavra de Deus nos diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Porque muitos cristãos, o que eles fazem? Eles têm um objetivo, eles têm um propósito, então eles começam a orar a Deus. E quando já tem um tempo e não há um retorno daquela oração, o que eles fazem? Eles desistem. Aí eles usam aquela famosa frase, que eu acho que essa frase não agrada muito a Deus, mas muita gente usa ela, Seja feita a vontade de Deus, Quando eu já não acredito que o negócio vai ser, fala, seja feita a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade é o que está escrito. A vontade de Deus é que tudo é possível ao que crê. A vontade de Deus é que tudo posso naquele que me fortalece. Então, o Senhor Jesus diz que se vós pedis qualquer coisa ao meu Pai em meu nome, crendo recebereis. Por que Deus ia mandar o Senhor Jesus dizer isso para nós, se isso não fosse a vontade dele? Então nós temos que aprender, aqueles que não sabem, que desistir é uma palavra que nós devemos riscar da nossa vida, do nosso vocabulário. Um cristão, ele não deve desistir. Ele deve perseverar. Perseverar na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Ele deve perseverar em tudo que ele se meter, que tudo que for correto, tudo que é bom, tudo que for íntegro, tudo que for honesto, ele deve perseverar. Irmã Gorete, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Então, aquele que perseverar até o fim, esse não só será salvo, como terá demonstrado verdadeiramente a sua fé no Filho de Deus. A perseverança é algo que só os fortes alcançam. E você é forte se você quiser ser. Se você quiser ser uma pessoa forte, você é. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A irmã Gorete está nos dizendo, paz seja convosco. Amém, irmã, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus.
Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina coisas maravilhosas a respeito disso, né? Ele disse assim: nós não vivemos por vista, mas por fé. Então, às vezes você pode estar passando por uma situação que aparentemente, aos olhos dos homens, ela seja uma situação talvez impossível. Mas nós devemos aprender a duvidar do que nós vemos, do que for negativo, sabe? Nós temos que crer na palavra do Senhor. Eu tive a honra de conhecer alguns homens perseverantes que, quando pessoas nem que eram servo de Deus, não, viu? Eu vi uma pessoa uma vez, eu vi não, né? Eu sei foi uma pessoa da minha família que sofreu um acidente, quebrou as pernas e tudo. O pessoal foi lá consolar ele. Ele falou: gente, não precisa esquentar a cabeça comigo, não. Isso aqui não é nada, não. Eu vou ficar bom, não. Isso aqui não derruba, não. Deus é maior, eu sei que vai dar tudo certo. Então a gente tem que perseverar em prosseguir. Porque o inimigo, ele vai querer nos dar muitos motivos para desistir. Mas se nós sabemos em quem nós temos crido, desistência é uma palavra que nós riscamos do nosso vocabulário, do nosso dicionário. Não existe essa palavra para nós, né? A partir do momento que nós desistimos do mundo, nós não vamos desistir de mais nada. A única desistência que nós devemos ter feito é a desistir do mundo. E daqui para frente não desistir mais nada. Tudo aquilo que é agradável a Deus, nós vamos sempre perseverar. E para que sejamos perseverantes, nós temos que aprender a não dar ouvidos, não dar ouvido às pessoas, não dar ouvidos a pensamentos negativos, a pessoas negativas, né? Essas pessoas que nós não devemos dar ouvidos. Veja bem, todas as vezes que o ser humano ouviu a pessoa errada, ele fracassou. Isso começou lá no Éden com Eva, ouvindo a serpente. Irmã Gleice, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. A irmã me diz: paz seja contigo, pastor Paulo, boa noite. Uma boa noite com o Senhor Jesus. A irmã Gorete está nos dizendo: se não fosse pela fé e a oração dos irmãos, eu não estaria aqui. Glórias a Deus. Amém, irmã Gorete. Mas eu creio que você também perseverou na fé, né? Junto com todos nós que oramos por você. Então, assim, a sua fé foi muito importante nessa trajetória, irmã Gorete, né? Porque quando o Senhor Jesus, ele curava as pessoas, ele dizia: tua fé te curou, né? Então, nós devemos sempre perseverarmos, não darmos atenção, como eu posso dizer para você, não é questão de atenção, é não darmos grande importância aos que os nossos olhos veem, mas nós devemos dar importância ao que a palavra de Deus diz. A irmã Gorete nos diz aqui: verdade, amém, irmão. Então o inimigo, ele quer fazer com que nós não sejamos perseverantes. Qual que é o contrário da perseverança? É o desânimo, é o se entregar, é desanimar, é não prosseguir, né? Então o inimigo quer que nós sejamos assim, que nós venhamos desistir facilmente. Vou repetir. O fim da perseverança não é a desistência. O fim da perseverança é a vitória.
O inimigo sabe, se nós desistirmos, nós não seremos vitoriosos em nada na vida. A irmã Miriam nos diz, a maior desistência é desistir das coisas do mundo. A Bíblia diz, eu venci o mundo. Exatamente, irmão. Desistir do mundo é a última desistência que nós devemos ter. A partir do momento que nós desistimos do mundo, nós aceitamos a Cristo. E tudo que vem de Cristo, tudo que vem de Deus, nós não devemos desistir mais. Aí da frente já é só perseverar, né? Então, não deixe que ninguém venha influenciar sua fé. Não deixe que nada nem ninguém venha tirar sua perseverança. Nós não vivemos por vista, mas por fé. Vamos perseverar em paz, né? Vamos perseverar independentemente da circunstância, porque isso é agradável ao Senhor. Agora vamos ver aqui o que acontece quando somos perseverantes. Vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, nos diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha o que o Senhor está dizendo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Então a pergunta é, o que acontece quando somos perseverantes? Nós somos conhecidos por Cristo. Olha que bom. Nós podemos sermos conhecidos por Cristo de várias formas. Há pessoas que são conhecidas por Cristo por serem falsas, por serem mentirosas, por serem hipócritas. Mas se nós perseveramos no caminho da verdade, se nós honramos a nossa aliança feita com Cristo através do batismo, nós somos conhecidos com eles como o quê? Como seu amigo. Vós sereis meus amigos se fizeste o que eu vos mando, ele diz. Então nós devemos entender isso. Que na nossa trajetória da vida, todos os dias, o inimigo vai procurar nos desanimar para nos fazer desistir. A oposição à perseverança é o desânimo, certo? Então o objetivo do inimigo é esse, é nos desanimar para nos fazer desistir. Mas nós não somos daqueles que desistem. Nós somos aqueles que perseveram. Lembre-se disso, irmãos. Nós não fomos chamados para desistir. Nós fomos chamados para perseverar, para produzir frutos. Lembram-se da parábola dos talentos? Que aqueles que multiplicaram os talentos que o Senhor lhes deu, eles agradaram ao seu Senhor. Mas aquele que não perseverou, que não multiplicou, que enterrou o talento, esse foi rejeitado pelo Senhor. O que é o talento? O talento é a sua fé, o aprendizado da palavra que você coloca em prática e você vai multiplicá-lo. Mas quando a pessoa enterra o talento é quando ela não quer saber mais, ela só faz aquilo que ela acha que é o melhor para ela. Ela não multiplica. Você multiplica o talento é quando você procura conhecer mais e mais da palavra de Deus.
E esse processo de multiplicação, ele exige perseverança. Entende? Se você pegar a parábola do semeador, o Senhor Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. O Filho do Homem é o semeador. E a terra é o coração do homem. Então nós devemos perseverarmos em vivermos o Evangelho. Para nós perseverarmos na vivência do Evangelho, nós vamos precisar de um conjunto de coisas. E uma das primeiras coisas que nós vamos precisar para perseverarmos na vivência do Evangelho é vigiar a nós mesmos e orar. Estarmos dispostos. Aí nós temos que nos posicionar mediante a vontade de Deus. Eu fico triste de ver irmãos da igreja que têm dificuldade de se posicionar de acordo com a vontade de Deus. E quando às vezes uma pessoa faz uma pressão sobre eles, eles ficam em dúvida se devem fazer o que Deus quer ou não. Gente, preste atenção. A vontade de Deus, ela é inegociável. Guarde isso aí no seu coração. A vontade de Deus não tem acordo. Ela sempre tem que estar em primeiro lugar. Ela sempre tem que prevalecer. Irmão Matias, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. O irmão nos diz, paz seja convosco. Ótima noite a todos os irmãos. Amém, meu querido irmão. Para você também e a todos que nos assistem. Em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que entendermos isso. Se você não for um cristão, servo de Deus perseverante, você não vai agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, isso é o diagnóstico de uma coisa, do quê? Que você não tem fé. Porque se nós tivermos fé, nós agradamos a Deus. Obediência é sinônimo de fé. Quando você obedece a Deus, você demonstra sua fé. A obra da obediência demonstra a sua fé. E para mantermos viva a nossa fé, é necessário sermos perseverantes. É necessário nós trabalharmos a nós mesmos. Nós criarmos critérios para nós mesmos. Que critério que você pode criar para a sua vida? Você pode determinar algumas regras para você mesmo. Por exemplo, você fazer um acordo com você mesmo. Olha, eu não vou dar importância às coisas negativas que as pessoas me falam. Eu não vou deixar quem não tem uma aliança com meu Deus me atormentar. E quem tem também não vou deixar. Quer dizer, quem tem não te atormenta, né? Quem não tem é que tem esse objetivo. Eu não vou deixar que a negatividade venha tomar conta do meu ser. Eu vou duvidar do mal, eu vou descrer do mal sobre a minha vida. Eu vou crer na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Para que eu possa andar segundo o propósito de Deus, é necessário que todos os dias eu venha perseverar. Perseverar em oração, perseverar em ação, perseverar
em posicionamento, perseverar em ter uma mente de Cristo. Cristo pensava negativamente. Havia na mente de Cristo algum lugar para a palavra ou um pensamento chamado derrota? Eu pergunto para vocês. Na mente de Cristo havia lugar para a palavra desistência? Não. Ele perseverou até o fim. Durante aquela trajetória do Calvário, diante de todo aquele sofrimento. Se ele quisesse pedir ao Pai, Pai, eu quero desistir, o Pai o permitiria desistir. Mas ele não desistiu. Porque o Senhor Jesus é o maior exemplo de perseverança que já pisou nessa terra. E ele se fez um exemplo de perseverança, de fé, de amor, de bondade e de várias outras coisas para que você e eu viéssemos seguir o seu exemplo. Para que todo aquele que nele crê viesse seguir o seu exemplo. As palavras negativas das pessoas que eram contra ele não tinham nenhum efeito sobre si, porque ele perseverava no propósito de Deus. A irmã Miriam nos diz, cada dia sei que tem que se desviar do mal e deixar as coisas negativas para trás e seguir rumo ao reino. Essa é uma consciência, né, irmã Miriam, que nós temos que ter diária. E ter consciência que todos os dias o inimigo está tramando alguma coisa contra nós, uma armadilha para nos fazer cair, para nos fazer desistir, para não perseverarmos. Se nós queremos ser perseverantes, nós temos que viver pela fé. E a fé, como nós falamos aqui no princípio do estudo, é mesmo quando você está orando a Deus e Deus não te responde. Eu tenho uma oração que eu faço a Deus há anos e eu não tenho resposta dela. Mas eu acredito que eu vou alcançá-la. Eu acredito. Eu creio que antes de eu morrer, eu vou alcançá-la e vou usufruir de tudo que eu peço a Deus. Eu creio. Não importa o que meus olhos veem. Uma certeza eu tenho na minha vida, que tudo que acontecer na minha vida é para cooperar para o meu bem. Ninguém vai me tirar isso. Ninguém vai me tirar essa certeza. Sei que Deus, Ele não abandona nenhum daqueles que nele crê verdadeiramente. Daqueles que procuram se posicionar de acordo com a sua vontade. Daqueles que têm a humildade de reconhecer os seus erros e procura se corrigir a cada dia. Pode não parecer, mas isso é uma minoria que faz. A irmã Miriam nos diz, amém, louvado seja Deus, amém, irmã, sempre. A irmã Joseli nos diz, amém, glórias a Deus, a fé é a certeza de todas as coisas, com toda certeza, né, irmã? Exatamente. A fé é a certeza de todas as coisas. Se nossa fé é verdadeira, ninguém vai nos tomar ela. Ninguém. Irmãos, uma certeza que eu tenho absoluta, eu jamais duvidei disso. Só que eu não quero que isso aconteça. Mas eu tenho certeza total e absoluta que se Deus me jogar no lago de fogo, Ele é um Deus maravilhoso, se Ele fizer isso. Porque eu tenho certeza que Ele me ama
mais do que eu mesmo me amo. Eu tenho certeza que Ele quer mais do que eu não vá para aquele lugar. Eu não quero ir para aquele lugar. Eu creio que nenhum de vocês quer. Mas eu creio que Deus, Ele quer mais do que vocês do que eu queremos não ir para aquele lugar. Ele não quer que nós vamos. Então, assim, eu fico triste às vezes, porque é um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, tão magnífico. Eu fico até angustiado, porque eu fico querendo... Eu acho essas palavras, todas palavras pequenas, diante do que Ele é, sabe? E é triste a gente saber que a gente é falho, imperfeito, que a gente é pecador, todos nós, né? Nós seres humanos, aqueles que amam a Deus, a gente quer ser perfeito o tempo todo. Mas a gente também temos que acreditar, nós temos que confiar na misericórdia do Senhor. Qual é a prova que você confia na misericórdia de Deus? Sabe qual é? Não é você dizer que eu creio, não é isso. A prova que você crê na misericórdia do Senhor, a prova que você dá é quando você é misericordioso com as outras pessoas. Aí você está provando que você crê na misericórdia do Senhor. A prova que você crê na bondade de Deus é quando você procura fazer o bem às outras pessoas, não para aparecer, não para divulgar em rede social, não para poder tocar trombeta sobre si. Quando você faz o bem sem mesmo a pessoa saber que foi você que fez o bem para ela. Aí você está dizendo a Deus que você crê na bondade dele. Então, o nosso diálogo com Deus, ele consiste mais em ações, em atitudes do que em palavras. Porque o próprio Deus, ele mandou que o profeta Isaías dissesse, e o Senhor Jesus relembrou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, todas as vezes que nós procuramos colocar o nosso eu em primeiro lugar, nós vamos deixar Deus em último. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Então nós temos que perseverarmos todos os dias em lutar contra nós mesmos. Porque, veja bem, por causa do pecado de Adão, nada mudou. Só vai mudar quando o Senhor Jesus voltar e aqueles que forem salvos vão serem transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão um novo corpo, e nós, o que fomos vivos, seremos arrebatados aos ares, às nuvens, seremos transformados, um corpo de glória. Quando Deus criou Adão no pó da terra, o corpo de Adão não era esse corpo que nós temos. A terra não é essa terra que nós pisamos, é tanto o nosso corpo quanto a terra que nós pisamos, elas são corruptíveis. Olha o que Deus disse: a terra agora é maldita por tua causa. Quando diz que tu és pó, aquele pó que o homem foi criado não era um pó corruptível, era de glória, né? Então, por isso que nós vamos ser transformados, um corpo de glória, porque vamos estar sem pecado, fomos salvos para sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Então nós temos que entendermos que para alcançarmos isso, nós temos que conversarmos muito com Deus. E o diálogo que nós temos que ter com Deus, ele chama atitude. Certo? Não é só palavras.
A nossa palavra, ela tem valor para Deus quando ela está alicerçada na nossa atitude. Certo? Se você diz para Deus, ou eu digo, Deus, eu te amo. Essa palavra, ela tem valor para Deus se nós amamos o nosso próximo, o nosso semelhante. Só que o inimigo conseguiu fazer com que a definição de amor do nosso dia, ela é totalmente contrária à definição de amor que a Bíblia nos ensina. Porque amar não é concordar com tudo, amar não é dizer sim o tempo todo, amar não é bajular, não é fazer a vontade do outro sempre. Estou falando do próximo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples de raciocinar. Todo pai e mãe que diz eu amo meu filho, ou eu amo minha filha, ou os dois. Mas se você não coloca regra nessa criança, você faz a vontade dessa criança o tempo todo, você acha que você ama essa criança? Você está destruindo a vida dela. Porque amar não é dizer sim o tempo todo. Pelo contrário. Amar é, na maioria das vezes, dizer não e explicar por que não. Certo? Porque é isso que Deus faz conosco. Quando nós dizemos não aos nossos filhos, explicamos por que não, nós ensinamos eles a ser perseverantes. Nós ensinamos a ele que as coisas na vida, elas não são de graça. Elas têm uma consequência. E é muito importante entender isso. Porque quando uma criança cresce com essa consciência, quando ela tiver a idade, ela vai arrumar o primeiro emprego, sem que o pai ou a mãe peça, ele vai ajudar dentro de casa. Ele vai, sabe, vai ter responsabilidade, ela vai entender que ele também faz parte daquela família e que essa é uma forma de reconhecer o amor que o pai e a mãe tiveram por ele. Isso é grande, isso é que forma os verdadeiros cidadãos, as pessoas de bem, essa consciência, né? Mas se você dá tudo na mão, e aí vai crescer uma criança e um jovem, um parasita, que não sabe fazer nada, que quando sai debaixo da saia da mamãe, vai sofrer na vida, porque a vida é uma excelente profissão, mas ela é cruel, ela não tem piedade para ensinar. Então, essa escolha, ela fica com cada um de nós. A irmã Joselina nos diz, verdade, pastor, amém. A irmã Conceição Machão, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco. Amém, irmã, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, você vê que quando Deus diz não a gente, ele fica calado, não responde a nossa oração, o que ele quer de nós? A nossa perseverança. Né? Lembra-se daquela parábola do juiz Inico? Vocês se lembram o que o Senhor Jesus, ele disse ali que um juiz que não temia a Deus nem aos homens, e uma viúva ficou insistindo com ele, julga a minha causa. E ele disse, um homem como aquele, ele teve a disposição para julgar a causa daquela viúva, muito mais é o nosso Pai no céu, não atenderá aqueles que o clamam dia e noite, mesmo que julgue demorado a receber essa resposta. Então isso tudo, irmãos, é para nos fazer perseverar, é para nos ensinar a não desistirmos. Nós temos que desistir do mal. Qualquer sementinha do mal que aparecer na nossa mente, ou que ouvirmos no nosso ouvido de alguém nos aconselhando,
nós temos que desistir. Olha o que Deus disse a Caim, esse ensinamento lá do princípio. Eis que o pecado bate a sua porta, jaz a sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está vendo? Vamos desistir de tudo que for errado, de tudo que for pecaminoso, de tudo que o Espírito Santo nos mostra que não vale a pena fazer. Vamos desistir fácil. Mas em tudo aquilo que tiver a aprovação de Deus, que tiver o aval da palavra de Deus, vamos perseverar até alcançarmos. Quero repetir de novo. Qual é o fim da perseverança? A vitória. O fim da perseverança não é a desistência. Olha como que o inimigo ele é sujo. Olha o bordão. O mundo está cheio de bordão que Satanás criou. Um deles é esse. Se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. Isso é uma coisa demoníaca. Nós jamais devemos nos juntar com aquilo que está errado, com aquilo que está contrário à vontade de Deus, com aquilo que é desonesto, com aquilo que é corrupto. Nós jamais devemos fazer isso. É disso que nós temos que desistir. De pensar em alguma coisa assim, o pior que seja a situação. Eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, irmãos, até o pastor que me batizou me aconselhou a fazer errado. Mas eu falei, ou Deus me ergue, ou o diabo me rebenta. Mas eu não vou voltar atrás. Ou é a vitória ou é a destruição, mas eu não vou arredar 1 milímetro a minha posição. Isso aí foi frequentar a guarda do sábado. E graças ao Senhor pela tua grande misericórdia, pela minha vida, Ele se foi antes de eu entrar na igreja de Deus, antes de eu conhecer a igreja de Deus. Ele me deu um trabalho que eu não preciso trabalhar o sábado. Mas nós temos que perseverar. E quando você está lutando por uma boa causa, quando você está lutando em fazer a vontade de Deus, até aquele que come o pão com você na sua mesa vai te aconselhar errado. Pode estar preparado para isso. E não é para você ficar com raiva dessas pessoas, você se indignar com essas pessoas, não, que isso é o natural do ser humano. O homem, o ser humano, ele não gosta a maioria das pessoas não gostam de perseverar, eles não gostam de lutar, mas eles gostam de bajular quem vence. Isso é um fato. Você, talvez no momento mais difícil da sua vida, você não vai ouvir uma palavra de apoio de ninguém, ou de muito pouca gente. Mas depois que você alcança o propósito, que você não desiste, você perseverou até o fim, aí você venceu, aí você vai ouvir, eu sabia que você ia conseguir. Então nós devemos entender que isso aí é a natureza humana, nós não devemos ficar chateados com nada, nem com ninguém. A gente tem que saber filtrar as coisas, saber que isso aí faz parte da hipocrisia humana. O que nós devemos tomar cuidado é de não sermos assim com as pessoas. Eu aprendi há muitos anos no Senhor a sempre ser um incentivador de pessoas. Eu incentivo as pessoas a muitas coisas. Igual, por exemplo, esse estudo aqui sobre a perseverança. Eu aprendi isso na palavra do Senhor. Eu incentivo vocês a perseverar naquilo que for correto. Mas lembre-se de uma coisa. Que até na perseverança, nós temos que ter sabedoria para perseverar. Porque senão nós vamos escolher uma coisa errada e vamos estar perseverando numa coisa que não vai dar fruto.
Nós temos que saber enxergar isso. Nós temos que saber discernir as coisas. Antes de tomarmos uma decisão, nós temos que avaliar toda a situação. O grande trunfo do inimigo é fazer as pessoas tomarem atitudes sérias sem pensar, sem avaliar. E depois que vem a consequência, eles não querem perseverar para poder corrigir. Né? Eles não querem perseverar, eles preferem desistir. É claro que há determinadas situações em que deve haver uma desistência, né? Mas isso são coisas muito raras, né? Por exemplo, quando uma pessoa ela está num relacionamento abusivo, em que o homem bate na mulher, ela tem que desistir disso. Porque senão ela vai morrer na mão dele. Mas tem mulher também que bate homem. Os homens apanham calado, porque se ele for na delegacia, ele vai ser tratado igual um cachorro. Vai ser alvo de deboche. Sabiam disso? Eu estou falando isso em muito... Eu fico indignado com isso, mas é uma realidade. Eu vi uma reportagem uma vez de um homem que uma mulher... A mulher dele deu uma surra nele. Por que os homens apanham? Porque se eles revidar, ele é que é o agressor. Mesmo que ele não tenha comido. E não deve revidar mesmo. Não deve revidar, não. Eu aprendo na palavra de Deus que o homem não deve levantar a mão para a mulher. Né? Ele deve sair fora. Fazer igual José fez, correr. O importante é o que Deus vê. Né? Eu conheço um caso de um homem que ele teve um desentendimento com a mulher com a qual ele morava. E a mulher surtou. Quebrou as coisas dele, quebrou o carro dele todo, tudo. Ela pegou... Eu não sei daquele negócio lá, ela machucou e depois disso tudo ela deu uma denúncia na polícia falando que foi ele que agrediu ela. Né? Então tem coisas que quando chega a determinado ponto não tem que perseverar não. Aí já é uma questão de, como que fala? Legítima defesa. Você tem que defender a sua vida. É outra história. Mas tudo aquilo que for coisas boas diante de Deus, nós devemos perseverar. Nós não devemos perseverar no mal, no erro. Aquilo que não provém de Deus. Né? Irmão Oséias, seja bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Vamos ver agora o que devemos buscar alcançarmos junto à perseverança. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que nos diz assim: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, que em outras traduções está a perseverança, e a mansidão. Constância e perseverança é a mesma coisa. Né? Então, o que devemos buscar alcançarmos juntos com a perseverança? A justiça. Sermos pessoas justas. Não agimos injustamente com ninguém. Quer ver uma das injustiças mais comuns no nosso dia? Quer dizer, sempre foi. Mas uma coisa que as pessoas não ligam é você dar a sua palavra e não cumprir. Isso é injusto. Quando você empenha a sua palavra a alguém, você cria naquela pessoa uma expectativa. Você dá àquela pessoa uma esperança de alguma coisa.
Quando você não cumpre a sua palavra, você então causa uma frustração, uma decepção. É injusto. Olha, o servo de Deus, o homem, a serva de Deus, a mulher, a palavra de um verdadeiro servo de Deus deve valer mais do que a sua assinatura. Certo? O que significa isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pega um dinheiro emprestado com uma pessoa, certo? Um amigo seu, e fica só entre você e ele. Aí, vamos supor, você pegou 10 mil reais emprestado. E ele não falou para ninguém, te emprestou, vocês combinaram um prazo de pagar, beleza. Só que antes de vencer esse prazo, esse amigo morreu. Então ninguém sabe disso. Então, se você é uma pessoa de Deus, você vai chegar para a viúva daquele seu amigo, vai falar, olha, você não deve não estar sabendo, mas ele me prestou essa quantia aqui quando ele estava vivo. Eu vim aqui entregar a você, que ela te pertence. Isso é um servo de Deus. A irmã Miriam diz, é verdade, é assim que eu penso. Amém, irmã. A palavra de um servo de Deus tem que valer mais do que sua assinatura. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. A irmã Miriam está dizendo, perfeito, é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Vou falar uma coisa para vocês que eu não tenho vergonha de falar, porque não era eu que fazia. Eu tenho que responder pelos meus atos. Os atos do meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, seja lá quem for, eu não sou responsável de ninguém. Eu sou responsável pelos meus atos. O meu pai biológico, eu conheci ele depois de velho, eu já tinha mais de 50 anos. Eu convivi com ele só 2 anos. E ele faleceu. E meu pai, eu depois fiquei sabendo, meu pai era agiota. Ele emprestava dinheiro a juros para as pessoas. Ele tinha uma lista lá de pessoas que ele emprestou dinheiro. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Isso é um tapa na cara de muito crente. Nessa lista, vamos supor, tinha 10 pessoas ali, 9 foi e pagou direitinho. Mesmo com ele morto. O meu irmão viu aqui e falou, não vou receber isso aqui nunca. Esquece isso aqui, também não vou cobrar nada de ninguém. Não, deixa isso pra lá. Era do pai, negócio dele, deixa isso pra lá. Foi um por um, procurou meu irmão e pagou. Olha, eu tinha uma dívida aí com o Peixoto aqui, ó. Era valor tal, tá meu nome. Olha lá se acha promissória aqui, ó. Valor tal, tal. Só teve uma pessoa que falou, não, morreu a dívida junto. Meu irmão também, nós não ligamos para ele, não, faça o que quiser. Eu sei com Deus. Entende? Porque quando nós não honramos, preste atenção, quando nós não honramos a nossa palavra, o servo de Deus, você está se entregando a Satanás. Você está dizendo para o diabo, eu sou seu, você é meu. Você se torna um só. Porque você falou uma mentira. Você falou que ia honrar aquele compromisso e não honrou. Não é só em questão de dinheiro, não é questão de qualquer coisa. É qualquer coisa na vida. A nossa palavra ela tem que ter valor. Ela tem que ter peso. Entende? Existem muitos mentirosos, caluniadores. Nós não devemos ser assim. O que é triste, que eu conheço muita gente que acredita em tudo que ouve. Certo? Toda história tem 2 lados. Nós devemos aprender isso. Então, uma das coisas também que nós devemos perseverarmos é em sermos justos. Aqui está falando, olha. Nós devemos perseverar na justiça, na piedade. É a capacidade de você ter compaixão do outro.
Lembrando sempre de ser simples como a pomba e prudente como a serpente, porque tem muito enganador, muito malandro, muito vagabundo. Às vezes se passa por alguém que necessita, mas tem o objetivo de te roubar, te matar ou fazer coisa pior, né? Então, a prudência, nós estudamos sobre isso, ela sempre deve estar presente nas nossas atitudes. Entende? Não se esqueça. A fé. O que é a fé? A certeza das coisas que não se veem. O amor. O amor é o você. Vamos resumir de uma forma bem simples, né? Você tratar e fazer aos outros o que você gostaria que fizesse a ti mesmo. Ou melhor, vamos superar isso. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quer dizer, o amor que é fazer como Jesus, só que muitas pessoas, se forem amadas como Jesus amou, elas vão odiar. Porque o amor de Jesus não é bajulador, o amor de Jesus não é hipócrita, o amor de Jesus não tem tomar lá da cá, não tem favoritismo. O amor de Jesus, ele é baseado na justiça do Pai, né? E na mansidão, é a capacidade de você ter autocontrole para poder enfrentar situações, para poder negociar, para poder resolver as coisas. Muitas situações na vida que nós vamos ter que negociar com as pessoas. E para isso é necessário ter a mansidão, porque se não tiver, você aí briga, né? Então é um conjunto de coisas. Irmã Maria Almeida, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Agora vamos ver aqui, meus irmãos, como devemos correr para a carreira que nos está proposta. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então aqui a pergunta é: como devemos correr para a carreira que nos está proposta? Com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? Então significa o seguinte, que nessa trajetória que você escolheu, servir a Cristo, você vai olhar só para frente. Você não vai dar ouvidos a nenhuma palavra contrária, a nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra do mal, como Eva fez lá no Éden. Você vai olhar para o alvo, você vai perseverar no seu propósito. Você sabe de onde você vem e você sabe aonde você quer chegar. Então aqui a Bíblia está nos mostrando mais uma vez a grande importância da perseverança para alcançarmos o reino de Deus. Olha, não é a obra que salva, todos nós sabemos. Não é a sua perseverança que vai te salvar, mas é a sua perseverança que vai provar para Deus que você e eu damos valor ao sacrifício na cruz no Calvário. E por isso nós aceitamos a graça que Ele nos oferece, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque o mundo que o Senhor vem nos oferecer, a vida eterna que Ele vem nos oferecer, é totalmente o oposto de tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Tudo é o oposto.
É um mundo sem pecado. É um mundo que Deus é glorificado, em que o Senhor vem em primeiro lugar. A vontade de Deus, ela é feita com alegria. Por isso que o Senhor Jesus disse, o reino de Deus, ele tem que nascer primeiro dentro de vós. Mas ao mesmo tempo, o maligno, ele trabalha insistentemente para impedir que o reino de Deus nasça dentro de nós, mas que dentro de nós haja o reino das trevas. E se o reino das trevas nascer dentro de nós, no lugar no reino de Deus, nós vamos enxergar tudo com trevas, com negatividade. Nós não vamos nós vamos ficar cegos espiritualmente. Nós não vamos saber dar valor que nós temos. Nós vamos ser injustos, vamos ser perversos, vamos ser maldosos, provocadores. Vamos ser a maior escória que existe sobre a terra. Porque o reino das trevas não nos permite oferecer nada de bom a ninguém. Mas o reino de Deus, ele nos faz sermos pessoas melhores. O reino de Deus, quando nasce dentro de nós, nós guardamos esse reino. Todo reino ele é guardado por soldados. Nós guardamos esse reino somos nós. Você faz parte do reino. Então, quando o inimigo tenta invadir o seu reino, você o expulsa. Porque o reino de Deus é o seu tesouro mais precioso e ele está dentro de você. E se você vive o reino de Deus dentro do seu coração, você vai ser uma pessoa acessível à vontade de Deus. Você não vai ser aquela pessoa que coloca obstáculos para que a vontade de Deus seja vivida. Existem muitas pessoas assim. Você não vai ser aquele que julga, que apedreja, aquele que não dá uma nova chance, aquele que não perdoa, aquele que acusa. Todo acusador é o diabo. Nós estudamos isso aqui ontem. Se você é uma pessoa acusadora, você é o diabo. Porque a palavra diabo significa acusador, caluniador, traidor. Então nós temos que perseverar todos os dias para não deixarmos que o inimigo venha implantar em nós o reino das trevas. O reino de Deus é um reino de justiça. A justiça que vem de Deus. O reino de Deus não aceita falcatrua, não apoia o que é errado. O reino de Deus tem posicionamento. Então não permita. Persevera, que você persevere e eu também todos os dias. Vamos perseverar contra o maligno. Porque ele todos os dias ele vai perseverar. Satanás vai perseverar todos os dias, ele persevera para nos destruir. Mas o Filho do Homem veio destruir as obras do diabo. E se nós somos membros do seu corpo, a nossa missão também é destruir as obras do diabo. Irmão José Aparecido de Brito, seja bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Agora vamos ver que motivo temos para perseverarmos na nossa fé. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Então, que motivos temos para perseverarmos na nossa fé? Que Deus completará a boa obra que começou em nós até o dia de Cristo Jesus. Isso se você não desistir. Isso se você continuar perseverando. Mesmo que você não esteja conseguindo fazer completamente a vontade de Deus, mas não desista. O fim da perseverança é a vitória, não é a desistência. O irmão José Aparecido de Brito me diz: paz seja contigo, pastor Paulo. Estou na escuta do estudo. Saudação para todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não deixe que nada venha tirar a perseverança de vocês naquilo que é agradável ao Senhor. Nada venha tirar a sua perseverança na obediência ao Senhor. Não permita. Não permita que ninguém venha te intimidar. Seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu sogro, sua nora, sua sogra, seja quem for. Persevere. Calma, mas com firmeza. Peça a Deus a sabedoria. Peça a Deus a direção. Persevera no seu trabalho em andar na presença de Deus. Na sua faculdade, na sua escola, persevera. Não tenha vergonha de Cristo. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Persevera na sua fé. Se você e eu fomos homens de um dia aceitarmos sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos honrar esse nome. Se você foi mulher de um dia ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, honre esse nome. Não vamos aceitar a derrota, a fraqueza, o desânimo. Não vamos aceitar nada que Satanás tem nos oferecer. Nós não precisamos de nenhum lixo que Satanás vem nos oferecer. Tudo que ele nos oferece é lixo. Eu até tô falando, não é verdade isso, eu até estou errando em falar isso, porque lixo ainda você tira a bolsa e você reciclar ele. O que Satanás oferece nem para reciclar serve, é pior do que lixo. Né? Você pegar o lixo, você vai pegar um monte de coisa, você recicla e produz uma coisa boa. Mas o que Satanás oferece, não dá para tirar nada de bom do que ele oferece. Então vamos sermos firmes, perseverantes na nossa fé. Ah, mas o fardo está difícil de carregar. Chega aos pés do Senhor. Está difícil, chora aos pés do Senhor. Mas depois se recomponha. Chorar, irmãos, tem a ver com o emocional de cada um de nós. Nós, seres humanos, nós somos seres emotivos. É até bom chorar, sabe? Porque quando a pessoa chora, isso mostra que ela não é um psicopata, porque psicopatas não choram. Você sabia disso? Psicopata não chora, porque ele não se sensibiliza com nada. Mas quando uma pessoa chora, significa que ela tem sentimentos. E pode acontecer se um momento alguém te ver chorando, vai falar que você é um fraco. Choro não é sinal de fraqueza. Choro é sinal de recomposição. Eu vou dar uns exemplos aqui que choca, mas é a verdade. Chorar é igual fazer xixi, é igual urinar. Você tem que recompor aquela água do organismo. É isso, é a mesma coisa, é pôr para fora. Certo?
Então não é nada demais. Você quer um sinal de fraqueza? Eu vou te ensinar um sinal de fraqueza. Desistir. Isso é sinal de fraqueza. Então não deixe que o inimigo venha te confundir, não. Não deixe que o inimigo venha te intimidar. Ele usa a boca dos derrotados para chamar você para o clube, que ele é um derrotado, e os que trazem a mensagem dele são derrotados como ele. E ele quer chamar você para o clube dos derrotados. Não entra nessa. Não deixe ele manipular sua mente. Então, é importante que nós tenhamos uma mente além, a mente de Cristo. Por que que Jesus, ele não entrava em... A Bíblia fala assim, quando ele era ultrajado, ele não revidava com o traje. Por quê? Porque a mente dele é superior. Nós, quando temos uma mente inferior, nós entramos na vibe do negócio, certo? Porque só um derrotado responde outro derrotado. Um vencedor não dá resposta a derrotado, certo? Isso é no sentido de provocação, é nesse sentido. Agora, há soberbos que não dão resposta porque eles não têm, porque são covardes, é outra história. Mas em termos de provocação, de maldade, dessas coisas, vencedor não dá ouvido para derrotado. Então o inimigo, ele quer a gente fazer entrar nessas jogadas idiotas para nos idiotizar. É chocante o que eu falo, não é? Mas é para chocar mesmo. Irmão. É para a gente abrir a nossa mente. A gente abrir a nossa mente e se substituir, fazer uma metanoia. O que é uma metanoia? A renovação da nossa mente. É tirar essa mente derrotada e ter uma mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente vencedora. É uma mente perseverante. É uma mente humilde. É uma mente que sabe os limites. É uma mente dotada de sabedoria. Se nós tivermos a mente de Cristo, imagina dentro de uma casa, se todas as pessoas que habitarem dentro daquela casa, não importa o número, tiverem a mente de Cristo. Você já parou para pensar? É bênção sobre bênção. Por quê? Porque todo problema que tiver não vai ter insulto, não vai ter briga, não vai ter nada, vai ter diálogo. Vamos sentar e vamos conversar. Só que às vezes um quer conversar, o outro começa insultando. E quando a pessoa não está forte, ela não está preparada, ela entra também e começa a insultar junto. A gente só faz isso quando a gente não vigia. E a coisa mais fácil que tem é a gente não vigiar. E hoje, o Espírito de Deus falou comigo, no meu coração, esse dia que passou, o seguinte. Não se intrometa em assuntos do mundo. O que é se intrometer em assuntos do mundo? É você ficar dando palpite em coisas que não vai levar de nada a lugar nenhum. Quer ver o exemplo? Um exemplo, só estou dando um exemplo. Fulano de tal roubou não sei quanto, fez não sei o que. Mas isso aí ficar entrando nesses assuntos idiotas que não vai chegar em nada, lugar nenhum. Então, o que o Espírito de Deus me tocou é o seguinte. Vamos ficar mudo para essas coisas. Vamos empregar as nossas opiniões, as nossas palavras em coisas do reino. Vamos procurar o reino. Porque se a gente não vigiar, nós vamos cair. E nós temos que perseverar até o fim. E
perseverar é lutar contra tudo aquilo que está errado em nós, que Deus nos mostra. Entende? Agora vamos ver aqui do que não devemos deixar de perseverar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim: e vós, irmãos, não canseis. Quando você não cansa de uma coisa, é porque você está perseverando. Não canseis de fazer o bem. O que é fazer o bem? É ser cooperador, é ser orientador, é ser instrutor, é ser sábio. Fazer o bem não é fazer a vontade da pessoa o tempo todo. Fazer o bem é também saber quando dizer não, é explicar. Nem todo mundo está preparado para receber o não. Eu já tive pessoas aqui que eu achei que era meu amigo ou amiga, que eu falei um não porque foi necessário falar um não e a pessoa não conversa comigo mais hoje, porque recebeu um não que eu dei. O seu eu estava muito elevado. Eu sou tão Deus que eu não aceito o seu não. Então você para mim não significa mais nada. Você para mim não é nada. Glória a Deus. Aceito isso numa boa. Né? Então fazer o bem é procurar direcionar dentro da vontade de Deus. Isso é fazer o bem. Fazer o bem é ajudar, mas também é cobrar. Fazer o bem, a pessoa fala, ó, eu faço para mim que eu vou fazer aquilo tal, tá? Aí depois a pessoa fala, não honrou a palavra dela, você pode falar, mas espera, você não me deu sua palavra que faria? Não há problema nenhum nisso. Você tá ensinando essa pessoa a refletir sobre suas atitudes. Sabe? Fazer o bem é saber o limite das coisas, é uma série de coisas. A melhor forma de fazer o bem é alguém ensinando a pessoa a crescer. Uma vez, um colega meu, folgado pra caramba que ele é, chegou para mim e falou assim, me empresta R$100 até o pagamento. Eu falei que eu te arrumo 10 centavos. Aí esses 10 centavos você vai lá na padaria, na mercearia, pede para fazer 2 balas por 5 centavos. Você compra 2 balas. Aí você vai na rua, uma pessoa que está passando na rua fala, ô moço, eu estou precisando ganhar um dinheiro aqui. Será que você não compraria essas 2 balas por R$1 só para me ajudar? Vai aparecer alguém que compra. Pode ter, se alguns falaram, mas vai aparecer. Quando você pegou aquele R$1, você volta lá naquela padaria, compra 2 pipocas por 50 centavos e vende cada uma por R$2. Ou R$1, ou R$1,50. E ali você vai multiplicando até chegar aos R$100. Eu falei assim eu te empresto, você quer? Ela não quis. Então essa pessoa ela não quer, ela quer ser carregada nas costas. Não era para uma necessidade, não é para comprar remédio, não é para comprar comida, não é nada. É para outras coisas. Né? Então ajudar a pessoa não é necessariamente fazer o que a pessoa quer, mas é também mostrar a ela um caminho. Mas tudo aquilo que há dificuldade, a maioria não quer seguir. As pessoas só querem o que é fácil. Eu quero ficar rico, trabalhando pouco, eu quero... Gente, ficar rico trabalhando pouco, não há pecado nenhum nisso, desde que você tenha inteligência para isso. É para poucos, é pouquíssimas pessoas que conseguem isso. Eu não estou entre elas. Pode ser que daqui a um tempo isso aconteça, sei lá, espero que sim. Mas se a gente não tem essa capacidade ou esse dom, ou seja lá o que for, vamos pelas vias normais. Suor do teu rosto, usando a inteligência, usando a sabedoria e a honestidade acima de tudo. Então fazer o bem
não é você entregar de mão beijada as pessoas, né? A mesma coisa de filho. Pai, me dá um dinheiro aí que eu quero comprar comprar o quê? Vamos ver, essas coisa qualquer, sei lá, eu vi um brinquedo lá que eu comprei. Tá. Você está disposto a fazer o quê para ganhar isso aí? Para você ganhar o dinheiro para você comprar, você tem que trabalhar para mim. Uai, pai, mas o senhor tem dinheiro? Eu tenho, mas eu custei ganhar meu dinheiro. Vamos combinar assim, durante uma semana, quanto que custa o brinquedo que você quer? R$ 50. Durante uma semana, você vai varrer a casa para sua mãe, você vai arrumar as camas, você vai fazer isso, seja lá o que for, combina ali, pronto. Depois de uma semana eu te dou esses R$ 50. Opa, mas se depois de uma semana o brinquedo acabar e não tiver mais, é um risco que você vai correr, porque a vida tem risco. Você está ensinando os trâmites da vida, você não está facilitando. A grande diferença dos ricos e os pobres são essa. Porque os ricos de verdade, que têm consciência, eles ensinam os seus filhos a criar sua própria riqueza independente deles. Aí quando eles morrem, aqui dali juntos, os dois fica uma coisa mais grandiosa. Os pobres, eles dão tudo na mão. E ser pobre não é não ter dinheiro, é não ter mentalidade. A pobreza é a escassez da mentalidade, do propósito da vida. Olha só, a Bíblia que diz, isso aqui que eu estou falando é bíblico. Quem não trabalha, que não come. Nós temos que ensinar o valor do trabalho desde cedo. Lógico, dentro da proporção certa, de acordo com cada faixa etária. Ontem eu conversei com o irmão lá de Piracicaba, irmão Jota, em Bambrú, eu vi o Miguel, menino de 8 anos. Ele falou comigo, ô pastor Paulo, eu tô doido para começar a trabalhar para me ajudar aqui em casa. Que idade você tem? 8 anos. Falei, glória a Deus. Olha que maravilha, uma criança de 8 anos com essa mentalidade. Eu tô doido para crescer, para me começar a trabalhar, para me ajudar em casa. Ele falou para me ajudar a pagar o aluguel. Eu falei com ele, não pense em pagar aluguel, não pense em comprar uma casa para você. Né? Então, olha que coisa grandiosa, tudo isso é evangelho. Mas para isso tem que perseverar. Né? Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não desviará dele. É um conjunto de coisas. Você pega o judeu ortodoxo, né? Os judeus que não creem em Jesus, eles ensinam seus filhos desde pequeno uma série de coisas. Tem crianças judias, que se eu não me engano é 12 ou 13 anos de idade, que eles sabem a Torá já na mente. Tanto que eles estudaram, se prepararam para isso. Eles aprendem a lidar com dinheiro, eles aprendem a lidar com um monte de coisas, com a vida. O povo de Deus. Agora, porque nós cristãos, nós devemos ser limitados? Por que nós temos que ficar julgando em cima de Deus as nossas responsabilidades? Né? Ah, minha vida é assim porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis. É porque eu não a planejei corretamente. Certo? Nós temos que parar. Eu acho que quando nós delegamos a Deus uma coisa que é uma responsabilidade nossa, nós estamos levando o nome de Deus em vão. Isso é muito perigoso. Irmã Terezinha, seja bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Outro dia eu estava falando com um jovem de 11 anos. Eu falei com ele, olha, eu vou te ensinar um negócio que você aposentar com 31 anos, daqui a 20 anos. Se você seguir as orientações que eu te dou aqui, com 31 anos você vai estar aposentado. Se eu tivesse na sua idade alguém que me ensinasse, me aconselhasse, minha vida hoje era outra, né? Então, assim, eu vejo que os jovens, eles têm que ensinar a ser perseverantes nas coisas corretas, sabe? Não ser imediatista, não ficar fazendo o que os outros fazem. A maioria das pessoas da nossa sociedade faz tudo errado. Você quer fazer certo? Olha para a palavra de Deus. O livro de Provérbios ensina tanta coisa, em todos os sentidos da vida. Então, nós devemos
abrir a nossa mente para saber o limite de todas as coisas. Irmã Maria Magno, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Então, nós não devemos deixar de perseverarmos e fazermos o bem. E fazer o bem não é fazer o que a pessoa quer, mas é mostrar para ela o que é o melhor de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Fazer o bem também é dizer não. Fazer o bem, para a gente fazer o bem, nós temos que aprender a fazer uma coisa que poucos fazem. E eu confesso a vocês que até eu mesmo já errei nisso. Eu tenho que me vigiar mais. Tenho que fazer uma coisa que poucos fazem, que é questionar. Questionar. Sabe? Às vezes a pessoa te pede uma coisa, você começa a questionar. Mas as pessoas têm vergonha disso. É na falta de questionamento é que surge o engano. Nós temos que questionar bastante. Se eu precisar de alguma coisa e as pessoas me questionar profundo, eu não me importo com isso. Porque eu acho que isso é justo. Eu vejo que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que o que é certo não tem que se envergonhar de nada e não tem que fugir de nada. Né? Então é questionar. Se eu cheguei à igreja de Deus, louvado seja Deus, porque Deus me ensinou a questionar a palavra de Deus e muito. Eu sempre questionei tudo. Eu era terror dos pastores. A irmã Maria Magno diz amém, obrigado. Amém, irmã, Deus te abençoe. Então, nós temos que aprender a questionar. Certo? Questionem. A mim também, todo mundo, questiona todo mundo. Ah, mas é assim, onde está escrito isso? Por quê? Tal. Sabe? Não vamos aceitar nada menos que a verdade. Certo? Quando você começa a questionar muitas pessoas, se a pessoa ela tem o objetivo de te enganar, ela vai se perder nas respostas. E ela vai se entregar. Entende? Pessoas enganadoras, elas não aguentam questionamentos. Pessoas falsas odeiam questionamento. Pessoas verdadeiras não se importam. Uma vez aconteceu uma coisa no meu trabalho que eu questionei uma pessoa que ela nem trabalha mais hoje, lá era uma chefe que nós tínhamos. E ela pegou e me deu uma má resposta, porque eu questionei. Aí eu peguei e falei com ela assim, olha, já que isso que você está me falando, eu não aceito. Pede outros aí, que te bajula aí, né? Foi bem essa palavra que eu falei, não? Eu acho que eu falei, pede esses puxa-saco seu aí, que eles vão fazer o que você quer. E ela pediu, você acredita que as pessoas fizeram mesmo, que eu neguei a fazer? Por quê? Porque as pessoas, elas quando são pressionadas, intimidadas, elas cedem. A gente tem que aprender, irmãos, a não ceder com intimidação, com pressão. A gente tem que saber enfrentar a pressão. Esse é o grande problema. Às vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa, você fica com vergonha de pedir um recibo, de pedir uma garantia. A pessoa vai fazer um negócio com você, tudo. Vai falar, me dá o adiantamento, não, vou te pagar só no final do serviço, estando tudo pronto. Tá bom para você assim? Ah, não tá não, então pode deixar, eu vou procurar outro. Tem que saber questionar, tem que saber negociar, né? Tem pessoas que você dá uma credibilidade, mas tudo tem consequência. Então nós temos que perseverar em saber viver, em sermos justos, em fazermos o bem. Fazer o bem não é falar amém para tudo. Fazer o bem também é questionar. Constatem comigo, leia os evangelhos. A coisa que o Senhor Jesus mais foi é questionado. E ele também questionou muitas coisas. E os hipócritas que ele questionou, todos caíram no seu questionamento. Todos cederam.
né? Eles se achavam muito espertos, né? Eles se achavam muito sábios e demonstraram serem tolos, porque eles tentaram pressionar e isso voltaram contra eles mesmos. Por quê? O Senhor Jesus, ele sempre sabia colocar bem as coisas, porque era direcionado pelo Espírito de Deus. E é essa sabedoria que nós devemos procurar, sabe? Nós temos que entender que a vida é uma só. A vida é uma coisa muito séria. Por isso que Satanás, ele procura ridicularizá-la. Ele procura fazer com que o ser humano ridicularize a sua própria vida, sabe? É tanta imbecilidade, tanta idiotice. Você quer uma idiotice, uma imbecilidade que Satanás faz com as pessoas, que carnaval, todas essas festas pagãs, sabe? Essa idolatria pro futebol, coisa mais sem lógica, sem pé, sem cabimento. Ficar torcendo, tomando álcool, porque tem uns homens correndo atrás de uma bola, e quando a bola bate na rede do oposto, você tem que gritar, ficar palhaçada, que é isso? Gente, isso é questão de lógica, não é questão de... Se quem quiser ser assim, eu respeito o direito de ser, mas é uma coisa imbecil, é. Então, assim, o inimigo, ele nos ridiculariza, sabe? Por que a gente não vai comemorar quando um filho tira uma nota alta na escola? Quando nossos filhos conseguem fazer uma coisa assim bacana, quando eles evoluem, por que a gente não comemora? Por que a gente... Eu conheci na minha família, tive parente meu que quando, aqui em Minas, os times principais que é Atlético e Cruzeiro. E quando o Cruzeiro ia jogar no Mineirão, eu conheci pessoas da minha família que vendia coisas que têm de valor, porque não tinha dinheiro para comprar o ingresso, para ir no jogo ou para viajar, acompanhar o time em outro estado. Olha o que Satanás faz com o ser humano. Agora, por que as pessoas não vendem uma coisa que elas têm de valor para ajudar a realizar o sonho de uma outra pessoa que quer uma coisa boa, que quer fazer uma coisa correta, para o seu filho que quer estudar, que quer fazer, sabe? Então é isso que eu falo, o inimigo nos imbeciliza, nós, ser humano, não é todos, é lógico, né? Por isso que o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O tempo que você está perdendo com essas besteiras todas, você podia estar empregando em crescimento espiritual. Está empregando em coisas que vai te fazer crescer em todos os sentidos, que é aprovado por Deus. Mas as pessoas perseveram na imbecilidade, perseveram em enriquecer aqueles que não estão nem aí para nenhum de nós. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem claro disso. A Ambev é a distribuidora de bebidas, né? Um dos grandes sócios da Ambev, eu não vou citar o nome, porque eu não gosto de ficar citando o nome de ninguém, mas parece que ele também era um dos sócios lá das lojas americanas que estava à beira da falência lá. Só sei que eles poderiam fazer, tirar do próprio patrimônio deles para poder evitar essas coisas. E eles não estavam dispostos a isso. Então, assim, as pessoas ficam enriquecendo esses homens que não estão nem aí para elas, esses poderosos. Você pega o exemplo, quando o Silvio Santos, que era dono de um banco, que um parente dele fez uma coisa errada lá, que ia dar um prejuízo enorme a muita gente, o que o Silvio Santos fez? Ele vendeu seus patrimônios para poder honrar aquela dívida, honrou o nome dele. Honrou o nome dele, um homem honrado. Esses grandes lá não fizeram nada disso, né? Então, nós temos que perseverarmos em fazer o bem, e sermos pessoas honradas. Nós temos que valorizar mais as pessoas do que as coisas.
Nós temos que valorizar mais o bom nome do que o ouro e a prata. Nós temos que valorizar acima de todas as coisas o nosso Deus. Nós temos que valorizar o reino de Deus dentro de nós. Aqui, ó, dentro de nós, o reino de Deus. Essa é a maior riqueza. Louvado seja Deus. Vamos para a última pergunta. Qual a recompensa para os que perseveram em fazer a vontade de Deus? Está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que nos diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual é a recompensa para os perseverantes em fazer a vontade de Deus? A salvação. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós estudamos até aqui, eu venho dizer para vocês, continue perseverando. Não deixe que nada, nem ninguém venha te impedir de perseverar em caminho ao reino de Deus, em fazer a vontade de Deus. Não dê ouvidos a derrotados. Derrotado é todo aquele que te aconselha alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. E não seja um derrotado também. Por isso que nós temos que nos vigiar, para a gente não ser derrotados. Porque tudo é circunstância. Se não fosse assim, a palavra de Deus não nos diria: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, eu venho dizer a vocês isso: perseverem na fé que uma vez foi dada aos santos. Persevere em ser uma pessoa justa, em ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Persevere em perdoar. Persevere em fazer o bem, em ajudar. Persevere em tudo aquilo que for bom, que vale a pena. Mas desista de tudo aquilo que você sabe, que o Espírito Santo testifica dentro do seu coração, que não é agradável a Deus. Esta é a mensagem que Deus me deu através do teu Santo Espírito para trazer à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A irmã Juseli nos diz amém, glórias a Deus, amém, irmã. Vamos então fazermos uma oração para podermos finalizarmos o programa. Pai amado e querido que está nos céus, Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach, mais uma vez agradecemos ao Senhor por mais um estudo e pedimos ao Senhor que essa palavra frutifique dentro do nosso coração, que venhamos sermos perseverantes em toda boa obra, que não venhamos desanimar, que não venhamos desistir, que não venhamos dar ouvidos aos derrotados. Aquela serpente lá no Éden, ela já estava derrotada porque ele foi expulso do céu. Mas quando Eva ouviu o derrotado, ela também se tornou derrotada como ele. Que nós não venhamos dar ouvidos à palavra de derrota, mas que venhamos perseverarmos, não só em alcançarmos o reino dos céus, que tem que nascer dentro de nós, mas que venhamos todos os dias cuidar desse reino, para que o reino das trevas não nos domine. Que o Senhor possa habitar em nosso coração. O Senhor e o Pai venha fazer morada em nós. Ó Pai, eu quero aqui pedir ao Senhor, pelo Nicolas. Hoje, esse dia que passou, ele teve um dia difícil, teve várias convulsões. Eu venho pedir ao Senhor que venha abençoá-lo, que venha dar a ele a vitória. Fazei, Senhor, eu não tenho mais notícias dele, mas eu venho pedir ao Senhor que ele esteja bem, que ele fique totalmente recuperado, curado em nome do Senhor Jesus. E se for necessário, fazer a cirurgia nele pela manhã, que assim seja, mas que o Senhor possa conduzir esses médicos. O Senhor seja o médico-chefe ali, Senhor Jesus, e que o Senhor cure completamente o nosso querido Nicolas, que ele fique curado em nome do Senhor Jesus. Peço também pela Lara, que está internada ali naquele hospital, que o Senhor também a cure, e a todas as crianças que ali estão, todas as crianças espalhadas pelo Brasil, o mundo inteiro, pelas pessoas adultas, pelas pessoas que estão encarceradas, que estão arrependidos dos seus erros, dos seus pecados, Senhor, por todos aqueles que querem verdadeiramente uma nova chance, seja quem for, não
importa a condição dessa pessoa, como ela esteja vivendo, se esteja agradável ao Senhor ou não. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, seres humanos, porque sem a tua misericórdia nós nada podemos ser ou ter. Ó Senhor, eu peço também para todos os irmãos que estão aqui orando comigo, que chegaram até aqui comigo, os que não chegaram, os que virão assistir, os que não irão. Ó Senhor, contempla a necessidade de cada um, que o Senhor possa responder a vida de cada um de acordo com a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Ensina-nos a sermos justos, ensina-nos a fazer o bem, ensina-nos a andarmos na tua presença. Que a sua santa paz esteja sobre o coração de cada um de nós. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que tenhamos posicionamento de acordo com a tua vontade, que tenhamos uma boa noite de descanso e uma semana vitoriosa na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, Yoshua HaMashiach. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui agradecer a perseverança de vocês, de estarem comigo até o fim desse estudo. Que Deus abençoe a vida de vocês grande e poderosamente em nome do Senhor Jesus. E que vocês tenham uma ótima semana. Que eu e vocês e eu, venhamos darmos frutos no Senhor. Que venhamos perseverar no reino de Deus que vem habitar dentro de nós. Que Deus abençoe grandemente. A irmã Joseli diz amém, glórias a Deus. O irmão Matias nos diz amém. A irmã Joseli diz amém, ótima semana a todos, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nós finalizamos mais um programa Jesus Vem, um programa da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um programa simples, mas que tem como objetivo ajudar as pessoas a se prepararem para a volta do Senhor Jesus, através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho. E se você está assistindo esse programa pelo YouTube, que você faça parte, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas. Que Deus vos abençoe, a paz seja convosco. Irmão José Aparecido de Brito nos diz amém, glórias a Deus, amém. Irmã Conceição Machon também nos diz amém. Amém, irmã. Fiquem todos com Deus, que Deus vos abençoe, a paz seja convosco. E até semana que vem, se Deus assim o quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.